O estilo dessas tradições é vivo e colorido, sob forma imagística e com o real talento da narração. Elas dão resposta profunda às graves questões que se propõem a todo homem, e as expressões humanas de que elas se servem testemunham um sentido muito elevado do divino. Como prólogo da história dos antepassados de Israel, encontra-se aí a história das origens da humanidade a partir de um primeiro casal. O pecado da humanidade é de alguma forma a tela de fundo sobre a qual são traçadas as origens do povo através da história dos grandes antepassados, patriarcas, e da geração de Moisés e da saída do Egito. Esta história nacional salienta a intervenção de Deus, chama Abraão e sua descendência, abençoa-o e lhe faz promessas. Ele salva também os israelitas do Egito e os conduz para lhes dar a terra prometida. As tradições eloístas são menos consideráveis e menos unificadas, já antes da crise recente dos estudos sobre o Pentateuco. Pode-se falar de conservação fragmentária do documento, ou dizer que os textos eloístas seriam apenas suplementos aos da tradição já vista. Mas pode-se manter a relativa independência de certas tradições que utilizam o nome divino Elohim. Seriam tradições do Reino do Norte que teriam chegado a Judá, por ocasião do desaparecimento de Israel. Elas puderam ser fixadas por escrito ao menos em parte antes de 721 a.C. Em todo caso, as tradições eloístas só começam com a história dos antepassados, entre os quais Jacó, como em Oséias, tem papel central. O relato continua com a narração das origens do povo sob Moisés. Nas tradições eloístas, a moral é mais exigente e pode-se nelas notar também a preocupação de melhor salientar a distância que separa Deus e o homem. Para salientar o esforço do leitor do Pentateuco, pode-se fazer aqui algumas notações gerais quanto à disposição dos textos, deixando de lado o Deuteronômio, salvo talvez os apêndices 31 a 34. Os textos da tradição sacerdotal são os mais fáceis de perceber por causa de suas características, principalmente quando se encontram em grandes blocos. É o caso de Êxodo, capítulo 25, versículo 31, e capítulo 35, versículo 40, do conjunto do Levítico, de Números, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 10, versículo 10, e de outros conjuntos mais modestos. Para o resto, Gênesis, Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 24 e capítulo 32 ao 34, Números, capítulo 10, versículo 11 ao capítulo 36, versículo 13, e a repartição entre as tradições javistas e eloístas e o que provém da escola sacerdotal, compreendendo os últimos redatores, é muito desigual nos relatos. Nos relatos, há frequentemente uma predominância das tradições javistas, mas não é uma regra geral, e a maneira como os textos foram reunidos é igualmente diferente conforme os casos. Às vezes podemos ter relatos complexos de uma só tradição, como Gênesis capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 4a, sacerdotal, ou capítulo 2, versículo 4b, ao capítulo 3, versículo 24, javista. Outras vezes, os dados de origem diversas são misturados. Por exemplo, no relato do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao capítulo 9, versículo 17, tradições javista e sacerdotal com elementos redacionais. Procura-se indicar o essencial ao leitor pelas notas colocadas no início dos capítulos ou das seções, mas o que propomos é limitado e até suscetível de outras explicações. O leitor tentará sempre ler o texto tal como se apresenta
e compreender seu alcance. Mesmo no caso de elementos de origem diversa, pode-se pensar que os textos têm uma significação sob a forma que nós os conhecemos. Mas o leitor atento talvez notará elementos que não se podem explicar, caso se suponha a perfeita unidade de composição. É então que o recurso a uma explicação diacrônica que leva em conta a diversidade de origem e de perspectiva tem o seu lugar. Os relatos e a história. O leitor dos relatos do Pentateuco estabelece normalmente uma relação estreita entre a mensagem religiosa, seja qual for, e a exatidão quase material dos acontecimentos de que fala o relato. Essa exatidão fundamental, essa historicidade, se quiser, seria a condição de possibilidade de um sentido religioso. É uma atitude que devemos à nossa cultura, mas devemos tentar nos situar na perspectiva própria dos textos, em vez de lhes impor nossa perspectiva historicizante. As tradições eram patrimônio vivo de um povo de um passado distante. Davam-lhe o sentimento de sua unidade, uma vez que todas se ligavam a antepassados comuns, e, sobretudo, eram o sustentáculo de sua fé. Eram como um espelho em que o povo se contemplava nas situações mais diversas. Pode-se pensar que essas mesmas situações a partir das quais se refletia sobre o passado tinham condicionado, de um lado, a maneira de contar as coisas. Não se poderia pedir a tais textos o rigor que o historiador moderno usaria. Mas se a historicidade parece problemática do ponto de vista de historiador, pois os relatos e as leis do Pentateuco não são, em primeiro lugar, um livro de história, devemos, em contrapartida, salientar seu caráter religioso. Eles são um testemunho da fé de um povo ao longo de numerosas gerações, sobretudo durante o período mais vulnerável, no período movimentado que vai das conquistas assírias à perda da independência nacional sobre a égide do Império Persa. É este testemunho religioso que é importante para nós, como crentes independentes do valor que os textos podem ter para escrever uma história do povo da Bíblia, em termos de história moderna. É verdade que existe uma relação entre o acontecimento e o testemunho religioso, mas frequentemente o acontecimento importante é aquele a partir do qual se reflete sobre o passado e não aquele do qual se fala. Por outro lado, parece evidente que se fala do passado tal qual é conhecido frequentemente há séculos de distância, e para dele tirar uma lição para o presente. Atribuir aos autores bíblicos perspectivas de bibliografias ou de historiadores modernos não é a melhor perspectiva para chegar àquilo que eles têm a nos dizer. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis devem ser considerados à parte. Atualmente fala-se frequentemente de mito. É preciso compreender o termo como a designação do caráter literário e não no sentido de história fabulosa ou legendária. Um mito é simplesmente uma antiga tradição popular que conta as origens do mundo e do homem ou de certos acontecimentos, por exemplo, do dilúvio universal, que teriam acontecido nas origens da humanidade. Um mito é um relato feito de modo imagístico e simbólico. O autor do relato bíblico tomou tal ou tal tradição de seu próprio ambiente porque ela servia ao seu desígnio didático. Por outro lado, os mitos ou relatos de origens têm normalmente caráter etiológico. Tais relatos fornecem uma resposta às grandes questões da existência humana no mundo. Por meio dessas narrativas, dá-se uma resposta a questões como a da origem do pecado ou do sofrimento humano. O que se diz sobre este passado distante oferece uma explicação à nossa situação atual. De certa maneira, procede-se, por eliminação, tudo aquilo que hoje é percebido como limitação explica-se por um acontecimento nas origens. Em poucas palavras, o mito explica como vieram à existência o mundo e todas as suas criaturas, e por nós, humanos, somos tais como somos.
O resto dos acontecimentos de que fala o Pentateuco, desde Abraão até a morte de Moisés, tem caráter diferente. Pode-se falar de história e propósito desses relatos? É muito fácil perceber que não se trata de história no sentido moderno do termo. O fim buscado pelos diferentes autores não é o que o historiador de hoje buscaria. Isso, porém, não quer dizer que aí não possa haver ensinamentos dos quais o historiador poderia se servir para escrever tal história. Por mais difícil que seja a tarefa à vista do caráter dos textos bíblicos. A história patriarcal é a história da família. As lembranças que se guardam séculos mais tarde a respeito dos antepassados Abraão, Isaac, Jacó e José. É a história popular, detém nos episódios pessoais e nos traços pitorescos sem nenhuma preocupação de relacionar essas narrações com a história geral. É, enfim, história religiosa. Todos os momentos decisivos são marcados por uma intervenção divina e neles tudo aparece como providencial. Concepção teológica verdadeira de ponto de vista superior, mas que deixa na sombra a ação das causas segundas. Além disso, os fatos são introduzidos, explicados e agrupados a fim de demonstrar uma tese religiosa. Há um Deus que formou um povo e lhe deu um país. Esse Deus é Yahvé. Esse povo é Israel, esse país é a Terra Santa. Contudo, tais relatos podem dar uma imagem fiel, embora simplificada, da origem e das migrações de antepassados de Israel, de seus vínculos geográficos e étnicos, de seu comportamento moral e religioso. Porém, apesar da contribuição sempre crescente das descobertas da história e da arqueologia orientais, não estamos em posição de verificar a fundamentação de cada pormenor ou de situar com precisão os patriarcas na história geral. Depois de uma lacuna, o Êxodo e os Números, que tem seu eco no Deuteronômio, e um complemento no fim do mesmo livro, referem os acontecimentos que vão do nascimento à morte de Moisés, a saída do Egito, a permanência no Sinai, a subida até Cádiz, a caminhada através da Transjordânia e a instalação nas estepes de Moabe. Negar a realidade histórica desses fatos e das pessoas e da pessoa de Moisés é tornar inexplicáveis a história subsequente de Israel. Sua fidelidade ao javismo, apesar da inclinação que durou séculos, de se voltar para os deuses estrangeiros, sobretudo cananeus, e sua devoção à lei. É preciso reconhecer, contudo, que a importância dessas recordações para a vida do povo e o eco que elas tinham nos ritos deram aos relatos a cor de gesta heróica. Por exemplo, a passagem do mar, por vezes de uma liturgia como a Páscoa, Israel, que se tornou povo, faz então sua entrada na história geral e, embora nenhum documento antigo o mencione ainda, salvo uma alusão obscura na estrela do faraó Marneptah, o que a Bíblia diz dele concorda, em linhas gerais, com o que os textos e a arqueologia nos informam sobre a descida dos grupos semíticos para o Egito, sobre a administração egípcia do Delta e a situação política da Transjordânia. A tarefa do historiador atual é confrontar esses dados da Bíblia com os fatos conhecidos da história geral. Ela não é fácil e impõe reservas que provêm tanto da insuficiência de dados bíblicos quanto da incerteza da cronologia extrabíblica. É por isso que há diversas hipóteses sobre a época dos patriarcas, ou sobre a data provável do êxodo dos israelitas para fora do Egito, sobre a guia de Moisés. Infelizmente não podemos confiar nas indicações cronológicas de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, e JZ o quê?
e Juízes. E Juízes, capítulo 11, versículo 26. Para alguns, a indicação decisiva encontra-se-ia em Êxodo capítulo 1, versículo 11. E os hebreus no Egito teriam trabalhado na construção das cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. O êxodo seria posterior à ascensão de Ramsés II, que fundou a cidade de Ramsés. Os grandes trabalhos começaram aí desde o início de seu reino, e é provável que a saída do grupo de Moisés teria ocorrido na primeira metade, ou pelo meio deste longo reino, 1290 a 1224, digamos por volta de 1250 a.C., ou pouco antes. Se levarmos em conta a tradição bíblica sobre uma estada no deserto durante uma geração, a instalação na Transjordânia coloca-se-ia nas cercanias de 1225 a.C. Essas datas estão conformes aos ensinamentos da história geral sobre a residência dos faraós da 19ª dinastia no delta do Nilo, sobre o enfraquecimento do controle egípcio na Síria e Palestina pelo fim do reinado de Ramsés II e sobre as perturbações que abalaram todo o Oriente Próximo no fim do século XVIII, ou século XIII. Elas concordam com a indicação da arqueologia sobre o início da Idade do Ferro, que coincide com o estabelecimento dos israelitas em Canaã. A legislação. Na Bíblia judaica, o Pentateuco é chamado de lei, a Torá. De fato, recolhe o conjunto das prescrições que regulavam a vida moral, social e religiosa do povo. Para nossos olhos modernos, o traço mais notável dessa legislação é seu caráter religioso. Esse aspecto encontra-se também em certos códigos do Oriente Antigo, mas nunca acompanhado de tanta compenetração do sagrado e do profano. Em Israel, a lei é ditada por Deus, regula seus deveres para com Deus e motiva suas prescrições com considerações religiosas. Isso parece óbvio no caso de normas morais do Decálogo ou das leis culturais do Levítico. Mas é muito mais significativo que, numa mesma coleção, se misturem leis civis e penais com preceitos religiosos, e que o conjunto seja apresentado como a carta da aliança com Yahvé. Por uma consequência natural, o enunciado dessas leis é vinculado às narrações dos acontecimentos do deserto, onde essa aliança foi concluída. Já que as leis são feitas para serem aplicadas, era preciso adaptá-las às condições variáveis de cada ambiente e época. Isso explica que se encontre nos conjuntos que vamos examinar, junto com os elementos antigos, fórmulas ou disposições que testemunham preocupações novas. Por outro lado, nessa matéria, Israel foi necessariamente tributário de seus vizinhos. Certas disposições do Código da Aliança ou do Deuteronômio se reencontram, com estranha semelhança, nos códigos da Mesopotâmia, na coleção das leis assírias ou no Código hitita. Não houve dependência alguma direta. Esses contatos se explicam pela irradiação das legislações estrangeiras ou por um direito consuetudinário que se tornou em parte o bem comum do Antigo Oriente Próximo. Além disso, logo após o êxodo, a influência cananeia se fez sentir fortemente na expressão das leis e nas formas do culto. O Decálogo, as palavras em Êxodo capítulo 20, versículo 1, capítulo 24, versículo 3 a 8, etc. Ou 10 palavras, Deuteronômio capítulo 4, versículo 13 e capítulo 10, versículo 4. Comparar com Êxodo capítulo 34, versículo 28. E por excelência, o livro da aliança, Êxodo capítulo 24, versículo 7,
o que põe em relevo a tradição das tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, versículo 18 mais. Ele é a lei fundamental, moral e religiosa da aliança de Yahvé com Israel. Ele é dado 2 vezes. Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao versículo 17, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 ao 21. Com variantes por vezes notáveis que traem retoques mais recentes. Essas duas versões poderiam remontar a uma forma mais curta, que era apenas uma série de proibições. Se em princípio nada se impõe à origem mosaica do Decálogo, não podemos na verdade prová-la. O Código da Aliança em Êxodo capítulo 20, versículo 22 ao capítulo 23, versículo 33, mais estritamente em Êxodo capítulo 20, versículo 22 ao capítulo 23, versículo 19, faz parte das tradições eloístas e foi inserido entre o fim do Decálogo e a conclusão da Aliança. Este conjunto de leis responde a uma situação posterior à época de Moisés. É o direito de uma sociedade de pastores e de camponeses, e o interesse que demonstra pelos animais de carga, pelos trabalhos nos campos e na vinha, pelas casas, leva a que a sedentarização já é fato consumado. É somente nessa época que Israel pôde conhecer e praticar o direito consuetudinário na qual esse código se inspira e que explica seus paralelos precisos com os códigos da Mesopotâmia. Mas o Código da Aliança é penetrado pelo espírito do javismo, muitas vezes em reação contra a civilização de Canaã. Reúne-se em plano sistemático coleções de preceitos que se distinguem por seu objeto, por sua formulação ora casuística ou condicional, ora apodítica ou imperativa. A coleção teve de início a existência independente e poderia, nesse caso, refletir um período de relativamente antigo na história de Israel. Sua inserção dos relatos do Sinai é anterior à composição do Deuteronômio. O Código Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 26, versículo 15, forma parte central do livro do Deuteronômio, cujas características e história literária descrevemos acima. Retoma a parte das leis do Código da Aliança, mas adapta-as às mudanças da vida econômica e social, assim com referência ao perdão das dívidas e ao Estatuto dos Escravos. Compare-se Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 ao versículo 11 com Êxodo capítulo 23, versículo 10 ao versículo 11, Deuteronômio capítulo 15, versículo 12 ao versículo 18 com Êxodo capítulo 21, versículo 12 ao versículo 11. Mas desde seu primeiro preceito ele se opõe ao Código da Aliança num ponto importante. Este havia legitimado a multiplicidade dos santuários. Êxodo capítulo 20, versículo 24, ao passo que Deuteronômio impõe a lei da unidade do lugar do culto. Deuteronômio capítulo 12, versículo 2 ao 12. E essa centralização acarreta modificações das regras antigas sobre os sacrifícios, o dízimo e as festas. O Código Deuteronômico contém também prescrições alheias ao Código da Aliança, e por vezes arcaicas, que provêm de fontes desconhecidas. O que permanece como sua característica e que marca a mudança dos tempos é a preocupação de proteger os pobres, a lembrança constante dos direitos de Deus sobre sua terra e sobre seu povo, e o tom exortativo que penetra essas prescrições legais. O Levítico, embora se tenha recebido sua forma definitiva depois do exílio, contém elementos bem antigos, como as proibições alimentares, 11, as regras de pureza, 13 a 15,
O cerimonial tardio do grande dia da expiação, 16, sobrepõe uma concepção muito elaborada do pecado ao antigo rito de purificação. Os capítulos 17 a 26 formam um conjunto chamado Lei de Santidade, que inicialmente era separado do Pentateuco. Essa lei reúne elementos diversos, alguns dos quais podem remontar até a época nômade, como o capítulo 18. Outros são ainda pré-exídicos e outros mais recentes. Uma primeira coleção se formou em Jerusalém pouco antes do exílio. Coleção esta que Ezequiel pode ter conhecido com muitos contatos da linguagem e de conteúdo com a lei de santidade. Mas esta só foi editada no decurso do exílio, antes de ser inserida no Pentateuco pelos redatores sacerdotais que a adaptaram ao resto do material que se reuniu. Sentido religioso. A religião do Antigo Testamento, como a do Novo, é religião histórica. Funda-se na revelação que Deus fez a determinados homens em determinados lugares e circunstâncias, e nas intervenções de Deus em determinados momentos de evolução humana. O Pentateuco, que reproduz a história dessas relações de Deus com o mundo, é o fundamento da religião judaica e tornou-se seu livro canônico por excelência, sua lei. Nele encontrava o israelita a explicação de seu destino. Não apenas tem, no começo do Gênesis, a resposta às interrogações que todo homem se faz sobre o mundo e a vida, sobre o sofrimento e a morte, mas encontra também a resposta para seu problema particular. Por que Yahvé, o único, é o Deus de Israel? Por que Israel é seu povo entre todas as nações da terra? É porque Israel recebeu a promessa. O Pentateuco é o livro das promessas. A Adão e Eva após a queda. O anúncio da salvação longínqua. O proto-evangelho a Noé depois do dilúvio. A certeza de uma nova ordem do mundo. E a Abraão principalmente. A promessa que lhe é feita é renovada a Isaac e a Jacó, e se estende a todo o povo deles nascido. Essa promessa se refere imediatamente à posse do país em que viveram os patriarcas, a terra prometida, mas implica outras coisas mais. Significa que existe entre Israel e o Deus dos pais relações especiais únicas. Pois Yahvé chamou Abraão, e nessa vocação já se prefigurava a eleição de Israel. Foi Yahvé que fez dele um povo, e deste povo seu povo, por uma eleição gratuita, por um desígnio amoroso concebido desde a criação e continuado através de todas as infidelidades dos homens. Essa promessa e essa eleição são garantidas por uma aliança. O Pentateuco é também o livro das alianças. Uma já é feita, embora tácita, com Adão, ela é explícita com Noé, com Abraão, com todo o povo, enfim, pelo ministério de Moisés. Não se trata de um pacto entre iguais, pois Deus não necessita dele, e é ele quem toma a iniciativa. No entanto, ele se compromete e se obriga, de certa maneira, pelas promessas que faz, mas exige, em contrapartida, a fidelidade de seu povo, e recusa de Israel seu pecado. Pode romper o ciclo que o amor de Deus formou. As condições dessa fidelidade estão reguladas pelo próprio Deus. Deus dá sua lei ao povo, que escolheu para si. A lei ensina-lhes seus deveres, regula sua conduta conforme a vontade de Deus, e mantendo a aliança prepara o cumprimento das promessas. Esses temas da promessa,
da eleição, da aliança e da lei, são os fios de ouro que se entrecruzam na trama do Pentateuco e continua seu curso por todo o Antigo Testamento, pois o Pentateuco não é completo em si mesmo. Menciona a promessa, mas não a realização, já que termina antes da entrada na Terra Santa. Devia permanecer aberto com a esperança e uma exigência, a esperança nas promessas, que a conquista de Canaã parecerá cumprir. JS 23. Josué 20, capítulo 23. Mas que os pecados do povo comprometerão e que os exilados recordarão na Babilônia. Exigência de uma lei sempre premente que permanecia como que uma testemunha contra Israel. Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. A situação continua até Cristo, que é o termo para o qual tendia obscuramente a história da salvação, e que lhe dá todo o seu sentido. São Paulo salienta o significado deste fato, sobretudo em GL. Gálatas. Sobretudo em Gálatas, capítulo 3, versículo 15 a 29. Cristo concluiu a nova aliança, prefigurada pelos pactos antigos, e nela fez entrar os cristãos, herdeiros de Abraão pela fé. Quanto à lei, ela foi dada para guardar as promessas, como um pedagogo que conduz a Cristo, em quem essas promessas se realizam. O cristão não está mais sob o pedagogo. É libertado das observâncias da lei, mas não de seu ensinamento moral e religioso, pois Cristo não veio abrogar a lei, e sim levá-la à perfeição. Mateus, capítulo 5, versículo 17. O Novo Testamento não se opõe ao Antigo, prolonga-o. Não só a Igreja reconhece nos seus grandes eventos da época patriarcal e mosaica, nas festas e ritos do deserto, sacrifício de Isaac, passagem do Mar Vermelho, Páscoa, etc. As realidades da nova lei, sacrifício de Cristo, batismo, Páscoa cristã. Como também a fé cristã exige a mesma atitude fundamental que os relatos e os preceitos do Pentateuco prescreviam os israelitas. Mais ainda, em seu itinerário para Deus, toda a alma atravessa as mesmas etapas do desapego, provação e purificação pelas quais passou o povo eleito, e encontra sua instrução nas lições que foram dadas a este. Uma leitura cristã do Pentateuco deve seguir, antes de tudo, a ordem dos relatos. O Gênesis, depois de haver oposto as bondades de Deus, Criador, as infidelidades do homem pecador, mostra nos patriarcas a recompensa concedida à fé. O Êxodo é o esboço de nossa redenção. Números representa o tempo de provação em que Deus instrui e castiga seus filhos, preparando a congregação dos eleitos. O Levítico poderá ser lido como mais proveito em conexão com os últimos capítulos de Ezequiel, ou depois dos livros de Esdras e Neemias. O sacrifício único de Cristo tornou caduco o cerimonial do antigo templo, mas suas exigências de pureza e de santidade no serviço de Deus continua sendo uma lição sempre válida. A leitura do Deuteronômio acompanhará bem a de Jeremias, profeta de quem
ele está mais próximo pelo tempo e pelo espírito. E aqui a gente acaba a introdução e vamos começar a Gênesis propriamente dito. Vamos ficar para o próximo vídeo.